Resolução da questão 1, lista de exercícios do dia 30 de maio de 2015. Vamos aqui. Criar um vetor A com 10 elementos inteiros. Escrever um programa que calcule e escreva. Primeira pergunta. A soma de elementos armazenados nesse vetor, que são inferiores a 15. A quantidade de elementos armazenados no vetor, que são iguais a 15. A média dos elementos armazenados no vetor, que são superiores a 15. Vamos começar com o básico de tudo. Jogo da velha, include stdio.h, método void main. Agora vamos, abre e fecha a chave. Próximo passo seria o que? Vamos aqui declarar o vetor, que é a primeira afirmativa da questão. Então vamos aqui um vetor de inteiros, como ele pede, vetor A de 10 posições. Como sabemos, o vetor necessita de uma estrutura de repetição, onde esta, por sua vez, tenha que ter uma variável para fazer a estrutura se repetir. Como necessita desta variável, vamos declarar I. Para fazer um pequeno lembrar novamente como usar a estrutura while. Então vamos aqui I igual a 0 para ter o início da variável e vamos botar while, que é o mesmo enquanto em Portugal, I menor do que 10. Por que menor do que 10 e não menor ou igual a 10? Porque vai de 0 a 9, onde são 10 vezes a estrutura vai se repetir. Abre e fecha a chave. O que é que nós vamos fazer? O usuário vai digitar os valores no vetor. Então nós vamos fazer o que? Printf vetor A, abre colchete, %d, fecha colchete, igual, sai das aspas dupla, vírgula I, ponto e vírgula. Aí vamos ao scanf para a entrada de dados, abre aspa dupla, %d, sai da aspa dupla, vírgula, I comercial, vetor A, I. Aqui nós temos praticamente a nossa entrada de dados montada, faltando apenas o I++, que seria a mesma coisa de você colocar I igual a I mais 1. É a mesma coisa, é só formas de escrever a mesma coisa diferente. Saindo daqui, vamos fazer toda a resolução da questão por meio de estrutura de uma outra estrutura de repetição, que seria o for, aproveitando a mesma variável I. Então, usando o for, nós teremos for I igual a 0, ponto e vírgula, I menor do que 10, ponto e vírgula, I mais mais. Vejam que ambas as estruturas se assemelham muito. Vamos agora responder por item, barra, para comentar, item A. Vamos aqui. Soma dos elementos armazenados nesse vetor que são inferiores a 15. Então, se vetor A, colchete I, for menor do que 15, pois o 15 não entra, vamos ter que declarar uma variável para fazer essa soma. Então, vamos declarar aqui, ó, int soma igual a 0, ponto e vírgula. Vamos botar soma igual a soma mais vetor A, I, na posição I. Pronto. Aqui nós temos a soma dos elementos do vetor A, que são inferiores a 15. Agora nós vamos à segunda parte. A quantidade de elementos armazenados no vetor que são iguais a 15. Então, novamente o if vetor A, I igual, porque se for um igual,
ele atribui. Se for 2 iguais, ele compara. Igual a 15. Abre e fecha aspas. A quantidade de elementos. Então, se ele quer a quantidade de elementos, basta nós declararmos uma variável aqui QTD igual a 0. Colocamos QTD mais. Que entra no mesmo caso do I mais. É a mesma coisa. O último caso seria a média dos elementos armazenados no vetor que são superiores a 15. Então, se vetor A I maior do que 15, vamos declarar a variável média igual a 0. Só que tem um detalhe, certo? Eu vou pegar, somar os elementos. Média vai ser igual a média mais vetor A I. Aqui ele só está fazendo a soma. A média ela vai ser calculada a partir da soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Então a gente tem que botar uma variável para determinar isso. Essa variável vai ser o que? Quantidade underline elementos, que vai ser igual a 0 também. E aí nós temos aqui, ó, quantidade de elementos mais. Fora da estrutura de repetição, porque eu quero a quantidade total de elementos. Eu não quero que ele divida um a um os elementos, porque não vai dar certo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer média vai ser igual a média dividido por QTD de elementos. Agora vamos apenas imprimir. Printf o valor da soma dos elementos maiores que 15 igual a %d, vírgula, soma, ponto e vírgula. Vamos botar um barra N aqui para pular uma linha. Próximo, printf o valor da quantidade de elementos iguais a 15, um barra N, e nós botamos aqui depois da aspa, vírgula, QTD. E por último, nada mais, nada menos, printf o valor da média dos elementos maiores que 15 %d igual a %d. Não há necessidade do barra N porque é a última linha. Média. Aqui está a nossa primeira questão já resolvida. Vamos executar. Vejam que ele vai botar aqui, vamos botar valores aleatórios. E aí está o resultado. Finalizada a primeira questão, procure refazer o exercício, ler o enunciado, ver aonde está o que. Lembrando que este if responde o item A, o de cima, esse outro, o item B de bola, e o último, o item C de casa. Vamos resolver agora a segunda questão, onde
diz: criar um programa em que o usuário digite sua turma, escolha se é 1 ou 2, a turma do respectivo usuário, depois digite o gabarito de sua prova e por meio de função o programa diga qual foi a sua nota. Vamos aqui começar por partes, certo? Include stdio.h aí vamos aqui void main, abre e fecha chave. Primeira coisa é declarar o que? Uma variável que seria do tipo inteiro, onde seria a turma. Depois um char, onde seria o gabarito. Supomos que o usuário tem apenas 5 questões em cada prova, então seriam 5 alternativas e ele ia marcar a letra respectiva àquela ali e posteriormente digitar no sistema. Diante disso, nós já temos declarado as nossas duas variáveis que vamos necessitar. Depois, o que é que a gente vai fazer? Printf, aspa dupla, digite 1 para turma 1 e 2 para turma 2, barra n, ponto e vírgula. Scanf, abre aspa dupla, %d, porque é o inteiro, vírgula, e comercial, turma, ponto e vírgula. Próximo passo seria aqui o que? Printf, digite o seu gabarito, barra n, ponto e vírgula, scanf, aspa dupla, %s, lembrando que o nosso amigo variável do tipo char, ele não necessita de ir comercial, então é só botar gabarito, ponto e vírgula. Aqui nós já temos a nossa entrada de dados toda determinada. Vamos agora criar a função. Para criar uma função, o que é que nós necessitamos? Primeiro, vamos sair do void main, dar um enter. Vamos criar uma função do tipo float ou int, tanto faz. Vamos botar a função o nome nota prova. Essa função vai necessitar de duas coisas, a turma e o gabarito. Então vamos botar o que? O inteiro t, que é o correspondente à turma, vírgula, um char g de 5 posições. Abre e fecha chave. Primeira coisa, vamos ter que ter um inteiro dentro da variável que vai ser a nota do aluno. Aí o que é que vai acontecer? Se t igual a 1, nós vamos ter o que? Ele vai fazer um cálculo, certo? Como é que ele vai fazer esse cálculo? Vejam que o char, ele é um conjunto de caracteres, onde cada caractere que você digita é equivalente a uma posição no vetor. Ele é um vetor. Então tem o caractere na posição 0, 1, 2, 3 e assim respectivamente, certo? O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai apenas fazer uma pequena comparação entre o que? Cada caractere que eu digitei no meu gabarito com o gabarito oficial. Vamos ter que fazer a declaração de uma variável determinada gabarito. Vamos botar um char G1, que vai ser o gabarito GT1. Vai ser o gabarito da turma 1, onde neste vai ser igual a quê? Abre chave, com aspas simples,
Vamos colocar o gabarito da turma 1. A, vírgula. B, vírgula. C, vírgula. D. D, vírgula, E. Pronto. Nós temos as 5 letras correspondentes ao gabarito da turma 1. Vírgula. Agora vamos ao gabarito da turma 2. Gabarito turma 2. Igual, de 5 posições também. Igual. Vamos aproveitar aqui o mesmo código, né? Vamos copiar, ó. Colar. E vamos botar aqui ED, desculpa, C, B e A. Ao contrário do outro. Ponto e vírgula. Então nós temos os dois gabaritos declarados. Turma 1 e turma 2, respectivamente. Agora sim, tendo isso em mãos, vamos montar uma estrutura de repetição. For. Precisamos de uma variável para fazer esse controle. Vamos botar a variável S. For S igual a 0, ponto e vírgula. S menor do que 5, que é de 0 a 4, ponto e vírgula. S mais mais. Abre chave, fecha chave. O if, que é o que vai determinar a turma, ele vai para dentro do for. Vamos aqui apenas identar para ficar organizado e melhor compreensão de vocês. E aí, nós vamos fazer o quê? Simplesmente fazer um outro if dentro. Se aí vem GS for igual a GT1, porque é turma 1, colchete S, abre e fecha chave, nota mais. Lembrando que nota tem que ser inicializado com igual a 0. Ponto e vírgula aqui no nota mais. Pronto. Aí vemos ao nosso próximo if. Se S igual a GT2 S, nota mais. Ponto e vírgula. Ao final da função, aqui fecha esse if, aqui fecha o outro if. Só que tem um pequeno detalhe, ó. Aqui, esse aqui só vai poder ser executado fora desse if t igual a 1. Então eu tenho que criar um if t igual a 2 para poder colocar o nosso amigo gabarito 2 da turma 2. Me desculpem, houve um equívoco. Ajustando aqui, pronto. Nós temos um if dentro de outro, porém um só executa quando for turma 1 e o outro só executa quando for turma 2. Finalizando aqui essa parte, nós vamos ter o final do for, que está bem aqui, e bem aqui nós podemos botar um return, que é o retorno da nossa função, nota, ponto e vírgula. Lembrando, cada questão vale 2 pontos, então não pode ser nota mais. Tem que ser o que? Nota igual
a nota mais 2. Repetindo aqui a mesma estrutura aqui embaixo. Pronto. Nós agora temos as notas bem direitinho. Como são 5 questões, cada uma vale 2 pontos. Depois que tivermos o retorno de nota, voltamos para o void main. Botamos o que? Vamos tentar executar a função dentro do printf. Printf, abre e fecha parênteses, abre aspa dupla, a nota igual a %d, vírgula, aí vem nota, prova, e dentro das aspas nós vamos passar o que? Turma, vírgula, gabarito, ponto e vírgula. Vamos tentar executar. Dei um pequeno errinho aqui, vamos ver o que é o nosso erro. Vamos dar uma olhada aqui com calma. Ele está dizendo que nesta linha o S está certo, T igual a 1, certo? Se GS for igual a GT1, S também. Vamos olhar nos logs para ver o que é que ele diz. Vamos ver se a gente pode, mudando aqui a nossa variável, esse igual, vamos botar aspa dupla, vamos botar A, B, C, D, E. Continua ainda apresentando erro. Vamos voltar ao que estava. Vamos analisar nosso código para verificar o que está errado. Vamos ver se na função, a gente mudando aqui de float para inteiro, será que não seria esse erro? Vamos analisar. Não, ainda continua com erro nesta linha. Continuando aqui na questão, voltando aqui à análise do código, né? Percebam que na variável GT1 eu me esqueci de botar que é de 5 posições, me perdoe, um pequeno erro de digitação. Vamos aqui a execução e está faltando uma vírgula bem aqui também. Vamos aqui digitar um gabarito, escolher a turma, vamos botar turma 1. O gabarito da turma 1 é A, B, C, D, E. Vamos botar A, B, C, D e A. Nota 8, respectivamente. Ou seja, eu errei uma questão. Aqui finaliza a nossa questão número 2. Tentem fazer sozinho e, em caso de dúvida, deem uma olhada no código e na videoaula.
Vamos agora gravar a nossa terceira questão. Criar um programa em que o usuário possa dizer o tamanho da matriz 1 e 2 simultaneamente, é claro, contanto que ambas sejam iguais. Depois ele possa inserir os valores na matriz 1 e esta preenche os campos da matriz 2 de forma inversa e multiplicando cada elemento por 3. No final, exibir os valores da matriz 2. Vamos aqui, ó. Primeira coisa, o padrão. Include stdio.h void main, abre e fecha a chave. Vamos declarar primeiro o tamanho da matriz, ou seja, vamos declarar o inteiro t, onde printf aspa dupla, digite o tamanho da matriz, barra invertida n, para pular uma linha, ponto e vírgula, scanf, aspa dupla, %d, vírgula, e comercial, t, ponto e vírgula. Aqui nós já temos o tamanho da matriz. Vamos declarar agora a matriz. Int, matriz, vamos botar M1, fica melhor. M1, t, colchete t novamente, que é o tamanho, vírgula, M2, t, colchete t, vírgula. Como é uma matriz, nós necessitamos de duas variáveis para criar as duas estruturas de repetição, uma para a linha e outra para a coluna. Vamos botar aí, vírgula, j, ponto e vírgula. Então aqui nós já temos nossas variáveis, todas determinadas. Próximo passo é o que? Preencher a matriz 1. For i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que t, ponto e vírgula, e mais. Abre e fecha a chave. For j igual a 0, ponto e vírgula, j menor do que t, ponto e vírgula, j mais. Abre e fecha a chave. Aí vamos lá. Printf M1 %d, fecha colchete, abre colchete, %d, fecha colchete, igual, vírgula, i, vírgula, j, ponto e vírgula. Scanf, %d, vírgula, M1, colchete I, colchete J, ponto e vírgula. Aqui nós temos o preenchimento de nossa matriz 1. O que é que está faltando? Jogar os dados na 2 de forma inversa, multiplicando por 3 e depois exibir. Para isso, nós vamos ter que sair desse for, vamos construir um outro for. Lembrando que a matriz vai precisar da mesma estrutura de repetição que eu escrevi aqui, ó. Então vamos copiar essa estrutura aqui e vamos colar ela aqui. Vamos dar um printf aqui, aspa dupla, /n, apenas para separar na hora da impressão das informações. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos apagar essas duas linhas, porque não vai haver necessidade delas. Nós vamos trabalhar de outra forma. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos apagar o conteúdo do for. Por quê? Porque a matriz ela vai ser escrita a 2 de trás para frente. Então, como é que eu faço para escrever a minha matriz de trás para frente? Simples, ó. I igual a quê? Como é que eu faria? Qual é a fórmula que eu faria para escrever a minha matriz de trás para frente? A minha matriz, ela não começa no 0, vai até o valor que eu determinei de tamanho para ela, menos 1. Então,
vai ser igual a T, ponto e vírgula, I maior ou igual a zero, ponto e vírgula, I mais. J igual a T, ponto e vírgula, J maior ou igual a zero, ponto e vírgula, J mais. Só tem um pequeno detalhe, T é o valor total. Eu tenho que subtrair um dele, então eu boto T igual a T menos 1. Ou poderia colocar T menos, tanto faz. Isso não ia mudar em nada a questão. E aí, vamos continuar aqui. Lembrando, senhores, que a nossa matriz, a primeira matriz declarada, que é a M1, lembrem bem, a primeira matriz declarada, ela vai ter que vir de frente para trás. Aqui nós estamos indo do fim para o começo. Mas a M1 vai ter que vir do começo para o fim. Então vamos ter que declarar duas variáveis aqui. Podem ser bem aqui, logo abaixo do T. Int A, vírgula B. Vamos já entender. Como é que vai funcionar esse A e esse B? O A vai ser igual a tamanho menos o quê? I. Que ele vai para o final do que seria para o início do que seria a matriz A e volta. Começando 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o valor de T. E nós temos o que? B vai ser igual a tamanho menos J, ponto e vírgula. Vejam que, por meio disso, nós temos a nossa outra matriz vindo do começo para o fim. Mas vale ressaltar o seguinte, vamos fazer os nossos testes para ver se funciona realmente. Agora nós vamos fazer o quê? A multiplicação por 3. M1, M2 e J vai ser igual M1 A B vezes 3, ponto e vírgula. Vamos mandar imprimir a nossa matriz M2, certo? Printf M2 percent D percent D igual percent D, vírgula I, vírgula J, vírgula A não, M2 e J. Vamos botar um barra N só para pular uma linha e o ponto e vírgula aqui no final. Vamos executar. Pequeno erro aqui, senhores. Vamos analisar aqui qual seria o erro. Ele está dizendo que a variável tamanho não existe. Desculpa, é T, senhores, me perdoem. Variável T, não existe tamanho. Abreviei para T. E aí, vamos lá. F9, digite o tamanho da matriz. Vamos botar uma 2 por 2. Vamos botar o valor 1. Deu um erro. Qual seria o nosso erro? Ah, faltou o i comercial no scanf. Um erro bem clássico. Executando novamente. 2. Vamos botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí? Será que deu certo o nosso programa? Onde estariam os erros? Vamos ver aqui, analisando o nosso código.
certo? Vocês lembram que eu botei a matriz do início, do fim para o começo? Aqui não é mais, senhores. Aqui é menos. Esse é um erro clássico que pode cair em qualquer processo avaliativo, causando assim um erro grave. E o atento usuário vai verificar e automaticamente vai corrigir o defeito. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 6, 9. Aí está a nossa matriz, multiplicada por 3 e inserida na forma inversa, certo? Aqui nós finalizamos a terceira questão e voltaremos em pouco tempo com a quarta questão. Continuando aqui a solução da quarta questão da lista de exercício, certo? Escreva um algoritmo que lê uma matriz 5 por cima e calcule as seguintes somas. Da linha 4 de M, da coluna 2 de M, da diagonal principal, da diagonal secundária, de todos os elementos da matriz M, e escreva no final as somas da matriz. Essas somas. Vamos aqui primeiramente declarar o básico. Include stdio.h void main, abre e fecha chave. Ele quer uma matriz 5 por 5, então vamos declarar a matriz de inteiro. Ele não diz qual é o tipo, então eu vou botar inteiro. Uma matriz M, colchete 5, colchete 5. Em paralelo a isso, vamos logo declarar I, J. E aí, vamos preencher os dados da matriz, depois a gente responde pergunta a pergunta. Vamos lá. For I igual a 0, ponto e vírgula, I menor do que 5, devido I de 0 a 4, e mais. For J igual a 0, ponto e vírgula, J menor do que 5, ponto e vírgula, J mais. Aí nós vamos preencher os elementos da matriz. Printf M, colchete, percente D, fecha colchete, abre colchete, percente D, fecha colchete, igual. Vírgula I, vírgula J. Ponto e vírgula. Scanf percente D, vírgula I comercial M, colchete I, colchete J. Ponto e vírgula. Terminado isso, vamos aqui analisar. Da linha 4 de M, ou seja, eu quero a linha 4. Como eu vou determinar a linha 4 dentro da minha matriz? Como seria a forma que eu ia determinar isso aí? Vamos agora copiar essa mesma estrutura aqui, ó, e nós vamos usar ela novamente. E aí, o que é que nós vamos fazer? Vamos só apagar aqui, alinhar o for, apagar essas duas linhas. Como eu faria para dizer que a minha linha é a 4 dentro da minha estrutura, certo? De que forma eu vou saber quem é linha, quem é coluna? Vou botar aqui a dica que vai ajudar muito para você saber quem é linha e coluna para responder essa nossa perguntinha. Lembrando que a matriz tem 5 linhas e 5 colunas. Mas, se a gente for analisar linha a linha, o vetor, que é uma matriz só de uma linha, ele percorre coluna a coluna da linha. Então, o que é que acontece? Essa aqui, que vai ser o valor que vai caminhar, ou seja, vai repetir
de forma mais lenta será a nossa amiga linha. Esse for aqui vai determinar a nossa amiga coluna. Então, o que é que nós precisamos fazer aqui? Ele quer a linha 4. Se I igual a 4, o que é que ele quer? A soma. Então, abre e fecha chave. Vamos declarar aqui nossas variáveis int SL4 igual a 0. Nós vamos botar. Ele quer a soma dos elementos. Então, SL4 vai ser igual a SL4 mais o elemento que está lá dentro. Vamos ver. Seria o que? M. Como I vai ser igual a 4, 4. E aqui nós vamos ter o que? J. Para evitar de ficar esse valor constante, vamos botar I também. Mas poderia ser 4. Ponto e vírgula. O próximo if, essa aqui é o item A. Vamos botar aqui barra item A. O próximo item, barra item B. Se o que é que ele quer? Da coluna 2. Então, J igual a 2. Vamos declarar essa variável aqui. Soma da coluna 2 igual a 0. Então, soma da coluna 2 igual a soma da coluna 2 mais M, colchete I, colchete J. Ponto e vírgula. Aí vem a próxima questão, seria item C. Se o que é que ele vai pedir no item C? Diagonal principal I igual a J, que é a referência para ser uma diagonal principal. Vamos declarar aqui também vírgula soma da diagonal principal igual a 0. Vamos aqui, soma da diagonal principal vai ser igual a soma da diagonal principal mais M e J. Ponto e vírgula no final. Pronto, nós já temos a soma da diagonal principal. Agora, indo para o item D, barra item D de dado, diagonal secundária. Aí vem a pergunta: como é que eu determino a diagonal secundária da minha matriz? O que é que acontece na diagonal secundária? Para fazer o cálculo, nós vamos fazer o que? Certo? Dentro desse contexto, nós temos que analisar a seguinte situação. Nós temos que pegar a diagonal secundária, ela seria semelhante a isso aqui, ó. Esse pequeno desenho onde está selecionado de verde claro a diagonal secundária. Perceba que neste desenho, uma diagonal, ela com a posição 4, ela termina em 0 e bem aqui, ela está aqui, o último elemento é 0, vai até 4. E vindo no outro sentido, começa no 0 e vai até 4. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que fazer um pequeno jogo de variáveis. Esse jogo vai ser o seguinte, prestem bem atenção aqui para que ninguém se perca, por favor. Como é que seria? Seria J
igual ao total, que é 5, menos I menos 1. Por que menos 1? 5 é o total. A estrutura não vai de 0 até 4? Então esse menos 1 vai subter aí 1 para justamente esse menos esse elemento não passar de 4. Aí o que é que nós vamos fazer dentro desse contexto? Nós vamos criar uma outra variável, onde esta, por sua vez, vai fazer o que? Soma da diagonal secundária, que vai ser igual a 0. Voltando lá, soma da diagonal secundária vai ser igual a soma da diagonal secundária mais M e J.